Olá pessoal, boa noite. Nós vamos dar início aqui à primeira tutoria virtual de economia e hoje nós não temos a webcam não está funcionando hoje nessa aula, então nós vamos ter aqui os slides e o áudio, ok? Para iniciar essa tutoria, eu quero falar aí sobre os problemas econômicos fundamentais que nós temos, sendo o principal dele as necessidades humanas versus os recursos produtivos. As necessidades humanas são necessidades ilimitadas, necessidades infinitas. O ser humano, a sociedade, sempre há uma necessidade que ainda não foi suprida. Porém, em contrapartida, nós temos os recursos produtivos, que são os fatores de produção, os recursos naturais, a mão de obra e o capital, que são recursos limitados e finitos. E a economia ela visa necessariamente em equacionar melhor essas necessidades humanas e esses fatores produtivos, ou seja, equacionar algo que é ilimitado com algo que é limitado. Então a escassez ela possui uma natureza limitada dos recursos da sociedade, que é uma restrição física dos recursos. Nós não temos disponível na natureza, na nossa sociedade, recursos ilimitados. Eles são limitados, possuem uma quantidade, alguns já foram até extintos, enquanto outros não. Ainda alguns existem uma escassez maior, outros estão menos escassos. Mas, de fato, nenhum deles são ilimitados. E para a gente entender aí o que é a utilidade de um determinado bem, ele é a propriedade ou a capacidade do bem em satisfazer as necessidades da sociedade. Então, quanto mais esse bem ele for um bem de uso na sociedade, maior vai ser a sua utilidade para esse meio. Aqui nós temos também algumas classificações dos bens. Então nós temos a classificação dos bens quanto ao caráter, que eles podem ser bens livres ou bens econômicos, quanto à natureza, que podem ser bens de capital ou bens de consumo, e os bens de consumo ainda se desdobram em duráveis e não duráveis, e também a classificação quanto à função. Podem ser bens intermediários, se ele vai ser submetido a algum processo de transformação, ou bens finais. Os bens de consumo, eles são subdivididos, como eu citei, em bens duráveis e não duráveis. Os duráveis são aqueles que não são substituídos com frequência. Exemplo, eletrodomésticos, imóveis e automóveis. Não compramos todos os dias esse tipo de bem. Compramos com o objetivo de substituir aqueles que temos visando inovação ou porque o que temos estragou. Já os bens não duráveis são aqueles que nós consumimos com a maior frequência. Os alimentos, as roupas, os sapatos. Quando nós compramos uma roupa ou sapato, não estamos substituindo aquele que temos. Estamos aumentando a quantidade desse tipo de bem, ou seja, aumentando a quantidade de roupas e de sapatos. E nós temos também os bens de capital, que são aqueles que nós utilizamos para produzir outros bens. Por exemplo, o dinheiro, um imóvel alugado ou um táxi. Quando nós temos uma casa que não utilizamos para moradia, ela deixa de ser um bem de consumo e passa a ser um bem de capital, porque nos proporciona uma renda com o seu aluguel. Os fatores de produção, nós temos aí 3 fatores de produção. A terra, cuja a remuneração dela vai ser o aluguel, o capital, no qual a remuneração é o juro, e o trabalho, onde a remuneração é o salário recebido. Os setores econômicos também, eles são divididos em 3, primários, secundário e terciário. O setor primário é o setor voltado para a produção por meio da natureza. Então nós temos aí como exemplo a agricultura, a pecuária, a pesca, o reflorestamento, a mineração, onde todos os produtos são extraídos diretamente da natureza. No setor secundário estão as indústrias. Então são bens que foram transformados
Como exemplo, produtos de metalurgia, as bebidas e as mobílias também, o setor mobiliário. Já o setor terciário, ele não envolve a produção física. Então, como exemplo, aí nós temos o comércio, o setor de transportes, os bancos, o setor de telecomunicações, imobiliárias, administração, saúde. São setores que não estão extraindo nada diretamente da natureza, portanto, eles não podem ser considerados como setor primário e também não estão produzindo nenhum bem novo. Então, também não podem ser classificados no setor secundário. São, dessa forma, parte do setor terciário. Voltando, então, à questão dos problemas econômicos fundamentais. Diante desses slides que nós vimos, diante de recursos limitados e diante de uma demanda ilimitada que a sociedade possui, fica esse questionamento. O que e quanto se deve produzir? A sociedade deve produzir mais bens de consumo ou bens de capital? E quanto de bem de consumo, quanto de bem de capital? Como produzir? Questão de eficiência produtiva, capital ou mão de obra intensiva? E para quem produzir? Como será a distribuição de renda gerada pela atividade econômica? Quais os setores serão mais beneficiados ou menos beneficiados? Então, fica essas perguntas aí como objeto também de estudo das ciências econômicas. O sistema econômico, também chamado de organização econômica, é a forma como a sociedade está organizada para desenvolver as atividades econômicas. Atividades essas de produção, de circulação, de distribuição e consumo de bens ou serviços. Então, são 4 aí as atividades econômicas que nós citamos. Atividade de produção, de circulação, de distribuição e consumo de bens e serviços. As principais formas desse sistema econômico, dessa organização, nós temos aí a economia de mercado, ou também conhecida como descentralizada, tipo a capitalista, e a economia planificada, também conhecida como economia centralizada, que é do tipo socialista. Falando um pouco aí da história da economia, nós temos aí a base da filosofia do liberalismo econômico. O liberalismo é uma filosofia, então, política ou uma visão de mundo fundada sobre ideias que pretendem ser os da liberdade individual e desigualdade. Os liberais, eles vão defender uma ampla gama de pontos de vista, dependendo aí da sua compreensão desses princípios, mas, em geral, apoia as ideias como eleições democráticas, direitos civis, liberdade de imprensa, liberdade de religião, livre comércio e propriedade privada. Então, essa é a base da filosofia do liberalismo econômico. Advoga a soberania do mercado sem interferência do Estado. Este deve responsabilizar-se mais com justiça, paz e segurança e deixar o mercado livre. Ele mesmo vai resolver as questões econômicas fundamentais. Então, esse liberalismo econômico, ele não apoia a influência do Estado no mercado econômico. O mercantilismo é o nome dado a um conjunto de práticas econômicas desenvolvido na Europa, na Idade Moderna, entre o século XV e o final do século XVIII. O mercantilismo originou um conjunto de medidas econômicas diversas de acordo com os estados. Caracterizou-se por uma forte intervenção do Estado na economia. Consistiu numa série de medidas tendentes a unificar o mercado interno e teve como finalidade a formação de fortes estados nacionais. As políticas mercantilistas, então, partilhavam a crença de que a riqueza de uma nação residia na acumulação de metais preciosos, o ouro e a prata. Como forma de melhor relacionarmos aí a questão do mercantilismo entre o século XV e o século XVIII, e é algo que surgiu na Europa, nós podemos aí lembrar até mesmo da questão do descobrimento do Brasil, que foi dentro desse período, e
Portugal, um país europeu, ele era um país que no momento estava vivendo o mercantilismo e veio para o Brasil e aqui começou a explorar e extrair o que tinha de melhor nas nossas terras, certo? E com isso, o que eles levaram muito para Portugal? A questão do ouro. Então, para ficar fácil de relacionar, o mercantilismo está ligado aí à acumulação de metais preciosos, ouro e prata, e vocês podem também estar lembrando aí da questão do descobrimento do Brasil. Falando um pouco agora sobre o marxismo, a metodologia marxista ela utiliza inquéritos econômicos e sociopolíticos e que se aplica à crítica e análise do desenvolvimento do capitalismo e o papel da luta de classes na mudança econômica sistêmica. Na segunda metade do século XIX, os princípios intelectuais do marxismo foram inspirados por dois filósofos alemães, Marx e Engels. O neoliberalismo é um termo que tem sido utilizado por uma ampla variedade de estudiosos no âmbito aí das ciências sociais, bem como por críticos para descrever o ressurgimento de ideias associadas ao capitalismo, apresentadas pelo liberalismo clássico, que foram implementadas a partir do início dos anos 70 e 80. Seus defensores advogam em favor de políticas de liberalização econômica extensas, como as privatizações, austeridade fiscal, desregulamentação, livre comércio e o corte de despesas governamentais, a fim de reforçar o papel do setor privado na economia. Então, o neoliberalismo, que já é algo mais recente na nossa história, que deu início a partir dos anos 70 e 80, ele leva o mercado econômico, ele reforça o mercado econômico aí como sendo o responsável principal pela sua regulação o setor privado e não tanto o governo. Ele não exclui o governo 100%, mas dá uma maior autonomia de regulação no mercado econômico ao setor privado e não ao Estado. Falando um pouco da demanda, nós temos aí algumas variáveis que afetam a demanda. Então, a função geral da demanda, a quantidade procurada de um determinado bem ou a quantidade demandada de um determinado bem, ela vai ser em função de algumas variáveis. Quais variáveis são essas? O preço desse bem, o preço dos bens substitutos ou também chamados de concorrentes, o preço dos bens complementares, a renda do consumidor e os gostos, os hábitos e as preferências aí do consumidor. Essas são as variáveis que vão determinar aí qual a quantidade demandada de um determinado bem. A lei geral da demanda, nós temos aí uma equação que ela demonstra para a gente que o aumento de preço vai provocar uma redução da quantidade demandada. E a redução do preço vai provocar um aumento da quantidade demandada. Então, a quantidade vai estar sempre ligada aí, vai estar sempre diretamente sendo analisada em função do preço. Por quê? A sociedade ela está disposta a pagar um determinado valor por um determinado bem até um determinado preço. Se esse preço do bem ultrapassar um determinado valor, as pessoas começam a não ter mais o interesse de pagar esse preço por aquele bem. Então, vai haver uma redução aí dessa demanda. Da mesma forma, é o contrário. O preço caindo, a tendência é que a demanda aumente. Então, aqui nós temos isso que eu falei, representado em gráfico, que é a curva da demanda. No nosso eixo vertical, nós temos o preço, no eixo horizontal, a quantidade. À medida que o preço aumenta, a quantidade diminui. À medida que o preço diminui, a quantidade demandada aumenta. Uma das duas variáveis aí que eu citei, referente à demanda, são bens substitutos e bens complementares. Então, quero falar um pouco sobre esses dois tipos de bens, só para ficar claro. O que são bens substitutos? Os bens substitutos, quando o preço de um está muito alto, ou na falta de um, esse bem ele pode ser substituído.
Como exemplo aqui eu vou citar então a margarina e a manteiga. Elas possuem um preço mais ou menos parecido, preços próximos, mas se por algum motivo o preço da margarina subir muito, se um pote aí de 500 gramas de margarina vir a custar R$30 e um pote da manteiga de 500 gramas custar aí na cerca aí de 6 a 7 reais, a tendência do consumidor, da sociedade, é substituir a margarina pela manteiga, certo? Já os bens complementares, eles são bens que dependem de outros para poder ser demandado, ser consumido. Como que funciona? Um exemplo que eu posso citar aqui é o exemplo da gasolina e do automóvel. Então, a gasolina é um bem complementar para quem já possui o automóvel. O café e o açúcar. Normalmente, na maioria das vezes, quem faz o café já faz o café e adoça o café. Então, o açúcar passa a ser um bem complementar do café. Ok, pessoal? Assim como nós tivemos a demanda, a gente tem também a equação da oferta. E aqui a curva da oferta, da mesma forma que a demanda, funcionando também em função do preço. A oferta ela vai variar a quantidade ofertada, sempre também em função do preço aí, que está no eixo vertical e a quantidade no eixo horizontal. Por fim, nós temos aí um equilíbrio de mercado. O ponto exato onde há o equilíbrio de mercado, balanceando tanto a questão do preço como a questão da quantidade. Falando um pouco aí sobre estrutura de mercado, nós temos 4 classificações aí para essas estruturas. Nós temos uma estrutura de mercado denominada concorrência pura, também chamada de concorrência perfeita. Temos o monopólio, o oligopólio e a concorrência monopolista ou imperfeita. Vou falar um pouco aí de cada uma. Na concorrência perfeita ou concorrência pura, as características são as seguintes. Há uma existência de um grande número de compradores e vendedores, os produtos são homogêneos, todos aí parecidos, e não existem barreiras à entrada de novos produtos. Qualquer um que quiser lançar um produto novo no mercado está aberto à entrada desses novos produtos, certo? Já no monopólio, apenas uma única empresa domina esse mercado e não possui também substituto próximo. Seria um mercado onde esse produto não há concorrentes para ofertar esse produto no mercado e não há produto substituto. Então, o mercado acaba ficando na mão de uma só empresa. No oligopólio, é uma situação em que poucas empresas detêm o controle da maior parcela do mercado. Então, não é uma empresa só, como no monopólio, são mais de uma empresa, nesse caso, porém, também não são muitas, como na concorrência perfeita, onde há diversas empresas com diversos compradores, certo? São poucas empresas que juntas vão deter o controle dessa maior parcela do mercado para esse determinado produto. E por fim, a concorrência monopolista. É um local onde existem várias empresas, cada uma vendendo uma marca ou um produto que difere em termos de qualidade, aparência ou reputação. E cada empresa é a única produtora de sua própria marca. A competição monopolística é caracterizada também por não haver barreiras de entrada. São produzidos produtos distintos, porém com substitutos próximos passíveis de concorrência. E é considerada então a intermediária entre a concorrência perfeita e o monopólio. Ela está aproximadamente aí no meio, entre esses dois tipos aí de mercado. Aqui nós temos uma curva de possibilidade de produção ou fronteira de possibilidade de produção. Então essa curva de possibilidade de produção, ela mostra aí o trade-off da sociedade, ou seja, a obtenção de alguma coisa. Está sujeita a abrir mão de outra. Nada é de graça. A gente pode fazer um link aqui também com
com a lei do custo de oportunidade, que nós falamos na situação problema. A lei de custo de oportunidade diz exatamente isso. Considerando uma empresa trabalhando em sua capacidade máxima produtiva, com os recursos utilizados 100% e a sua capacidade de recursos humanos, inclusive também a mão de obra, em 100%, se ela produz mais de um produto, para ela vir a produzir mais do produto X, ela vai ter que abrir mão de uma parcela da produção do produto Y. Para ela vir a produzir mais do produto Y, ela tem que abrir mão da produção de uma parcela do produto X. Ok, pessoal? Nada é de graça. Então aqui nós temos a curva, demonstrando em gráfico, né? E a gente encerra por aqui essa primeira tutoria virtual nossa aí de economia. E eu lembro a vocês de não se limitarem somente a essa tutoria para estudar para avaliação. Não deixem de estar sempre lendo também o material que se encontra disponível lá no portal EAD, né, o livro texto. E desejo a vocês aí bons estudos e até o próximo encontro. Até mais. Tem certeza que deseja parar? Pode colocar sim.